Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o assunto de hoje é para falar, né, da derrota aí do Ceará para a equipe do Juventude, uma derrota frustrante, pelo menos para o torcedor do Ceará, que agora vai ter 15 dias de descanso aí até enfrentar o Vasco. Mas antes eu quero que você deixe o seu like, né? Peço que você deixe o seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu comentário, tua opinião sobre esse desempenho do Ceará diante da equipe do Juventude, e se você ainda acha que o Ceará pode conquistar uma vaga na Sul-Americana ou vai brigar mesmo aí contra o rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos lá, né? Ontem um jogo bem frustrante, eu fiz esse jogo ontem na Jovem Pan News, assim, dava a entender que o Ceará poderia ganhar o jogo a qualquer momento, pelo menos foi essa impressão do primeiro tempo, porque o Ceará não criou grandes chances assim na primeira etapa, mas tinha o controle do jogo, né? O Juventude pouco ameaçou a meta do Bruno Ferreira. Pouco ameaçou durante o jogo, quanto mais no primeiro tempo. Então, dava a entender que o time do Ceará poderia fazer um gol ali a qualquer momento, mas faltava caprichar no passe, faltava caprichar nas finalizações. Pedro Raul não vive um bom momento, realmente ele teve algumas oportunidades e acabou desperdiçando ali durante o primeiro tempo. No segundo, o Carpini já faz 3 mudanças de cara ali no intervalo, né? E isso muda um pouquinho o panorama do jogo. Não que o Juventude ameace a equipe do Ceará, mas consegue neutralizar as principais ações da equipe do Vozão, que tinha muita força ali pelo lado direito com o Fabiano Souza, com o Galeano, até pelo lado esquerdo mesmo com o Iron. Nicolas jogou ontem na lateral esquerda porque Rafael Ramos e Matheus Bahia estão machucados. Então, até o Nicolas estava jogando bem, né? Por incrível que pareça ali, o Nicolas oscila bastante, mas ontem, pelo menos no primeiro tempo, ele conseguiu desempenhar bem o seu papel, conseguiu ajudar na marcação e até apoiar o ataque. Só que no segundo tempo, o Carpini muda, né, a equipe, como eu falei no intervalo, e faz uma mudança tática interessante, né? Que ele coloca o Batalha jogando pelo lado direito, né, de defesa da equipe do Ceará. Ele estava jogando pelo lado esquerdo no primeiro tempo, no segundo passa para o lado direito, e aí ajuda na marcação e neutraliza as subidas ali do Fabiano Souza, e incomoda também, porque as principais ações da Juventude era pelo lado ali do atacante Batalha da equipe gaúcha. E aí, o Condé demora demais a mexer, e quando mexe, acho que mexe errado, sabe? Coloca Pedro Henrique, que não vive um bom momento, né? Pedro Henrique não vive um bom momento, afobado, erra passe, comete faltas, e eu acho que não era o jogo não era um momento para colocar o Pedro Henrique. E aí ele deixa o Paulo Baia no banco, ele não entra com o Paulo Baia. A não ser que o Paulo Baia tenha a questão muscular ou algo do tipo, mas era jogo para o Paulo Baia, né? O Paulo Baia é um cara mais incisivo, que vai na profundidade, consegue fazer os cruzamentos, faz 1 contra 1. E o Ceará estava precisando dessa questão, né, da profundidade. Até falava em off ali na transmissão que precisava um pouco mais de profundidade, do 1 contra 1, para abrir a defesa do Juventude. Juventude é a pior defesa da competição, 41 gols, e o Ceará não conseguiu fazer gol no Juventude. E por incrível que pareça, consegue perder os 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Perdeu lá em Caxias e perdeu em casa, né? Um jogo que não era para perder. O Ceará não vai dizer isso claramente ou publicamente, mas estava na conta do Ceará vencer esse jogo para subir um pouco mais na classificação, se distanciar um pouco mais também da zona de rebaixamento, e aí foi tudo ao contrário, né? O Juventude conseguiu vencer o jogo, saiu da zona de rebaixamento, e essa diferença da zona de rebaixamento pode diminuir em relação aí à equipe do Ceará. E aí teve algumas oportunidades, Dieguinho, chute de fora da área ali, consegue fazer uma boa finalização para a defesa do Jandrei, e eu acho que a principal oportunidade do Ceará no jogo foi o cruzamento do Fabiano e a cabeçada do Pedro Raul, perdão, e o Jandrei faz uma ótima defesa ali no cantinho, um milagre total na Arena Castelão, e o Ceará passa em branco, né? Passa em branco aí diante da equipe do Juventude. Como eu falei, a pior defesa, não tinha vencido como visitante aí no Campeonato Brasileiro, e o Ceará consegue perder. E perde de uma forma onde parecia que o jogo ia terminar 0-0, e aí sai um contra-ataque do Juventude, o Reginaldo cruza,
E o Mandaca, né, se antecipa ao Fabiano Souza e consegue fazer a cabeçada e dar a vitória para a equipe gaúcha do Thiago Carpini, que é um ótimo treinador, acerca de livrar a equipe do rebaixamento. Ele está ficando especialista, né? Já fez isso com Juventude, subiu com Juventude da Série B para a Série A e também livrou o Vitória no passado. Então é um cara que entende bem dessa parte de baixo da tabela e teve alguns bons trabalhos ali depois, né? No São Paulo ele não foi tão bem assim, mas conseguiu montar uma boa equipe que depois veio a ser campeão depois, né? Mas no Vitória ele consegue livrar o Vitória ali da zona do rebaixamento e consegue a classificação com Vitória para a Sul-Americana. Então vejo o Carpini como um bom treinador, pelo menos nesse quesito, né? E faltou isso, né? Faltou um pouco mais de capricho para o Ceará no passe, um pouco mais de capricho nas finalizações. Então o Ceará precisa melhorar nesses 2 pontos e o Condé enxergar um pouco mais o jogo, né? Ele tira o Mugni, coloca o Ailon tira o Ailon da ponta, coloca no meio. Não era assim, não era para ser, não era esse contexto, não era essa formação tática que o Ceará estava precisando. Precisava um pouco mais de profundidade e aí eu não entendi ainda porque ele não colocou o Paulo Baia no jogo, né? E outra questão é o Vina. O Vina entrou no jogo, teve pelo menos 2 finalizações, uma para a defesa do Jandrei, outra foi bloqueada na finalização, né? E claramente falta ritmo de jogo para o Vina, né? Ele está bem fisicamente, mas falta ritmo ali, e isso é com o tempo, e ele vai ganhar minutagem aos poucos ali na equipe do Ceará, e consequentemente vai ajudar o Vozão nessa questão da criação, porque às vezes o Lucas Mugni prende demais o jogo, prende demais a bola, e não dá velocidade, né, para o ataque. E às vezes o Ceará precisa muito, o Ceará tem muita dificuldade quando enfrenta equipes como Juventude, e aí ontem foi claramente isso. Quando enfrenta Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, o Ceará fica um pouco mais confortável, porque é um time mais reativo. Mas quando enfrenta equipes menores, assim, de menor expressão, tem muita dificuldade na criação, e é algo que o Léo Condé precisa mudar. Agora vai ter 2 semanas para treinar, descansar, e até enfrentar o Vasco fora de casa, e aí é uma missão ali, né? Um pouco mais complicada, porque enfrentar o Vasco em São Januário é sempre complicado, mas é um confronto direto, e quem sabe o Ceará possa voltar com um resultado satisfatório, um resultado bom, pelo menos um empate já é um bom resultado. Jogar em São Januário é sempre difícil, mas essa derrota para o Juventude não estava na conta, e frustrou demais, né, a equipe do Ceará. O que é que você achou do desempenho do Ceará? Conta para mim nos comentários, deixa teu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Eu volto na próxima. Valeu, forte abraço.